dos Ventos Uivantes, um filme clássico que tá ganhando aí o seu remake com aparentemente o único ator disponível em Hollywood, que é o Jacob Elord, e a nossa Bobby, Margot Robbie. Gente, tá um bafafá em cima desse filme. Eu tô por fora, lógico. Eu sempre tô descontextualizada, mas eu tô descontextualizada dos bastidores desse filme. Tem uma galera falando que tá rolando muita polêmica, que não sei o que, tem gente shippando o Jacob Elord com a menina. Enfim, decidi ver o vídeo da Boscov, porque eu quero muito saber o que ela achou desse filme, pra ver se vai valer a pena eu sair da minha bela casa pra ir até o cinema pra assistir. Será que vale? Será que não vale? Não é remake? Lógico que é remake. Ah, não é remake. É um clássico da literatura e é a história que a diretora interpretou quando leu com 14 anos. Olha eu caindo nas fake news. Tu entendeste? É uma adaptação, não é um remake, Giovana. Não foi isso que eu falei. Dito isto, vamos entender melhor? Vamos deixar quem sabe falar? Como pelo zum que eu ando percebendo por aí, parece que existe uma certa comoção em torno da versão da Emerald Fennell para O Morro dos Ventos Uivantes, que já está em cartaz nos cinemas. Eu vou lembrar aqui algo que é óbvio, mas não custa reforçar. Essa é a minha opinião sobre o filme. Eu não quero convencer ninguém dela, Diva, nem muito menos invalidar qualquer outra opinião. Também não faço ideia de como é assistir ao filme sem ter lido o livro. Porque eu conheço o livro e não dá pra desler ou apagar aquilo que eu li, né? já achei divônica. Amei. É realmente, né? Não tem... A experiência minha e da Boscov vai ser completamente diferente, porque eu nunca li o livro. Não li nem lerei, pra ser bem sincera, a não ser que eu fique muito revoltada com o filme e pense, agora eu preciso ler. Vamos ver. Gente, o meu sonho, quando eu fiz a live do M com o Michel e a Boscov, a gente tava conversando e eu falei pra ela, o meu sonho é que você faça review de After. Aí ela, o que é After? Eu expliquei pra ela. Falei, puta, é um filmaço. Eu falei, é um desses romances adolescentes, assim, arrombado, mas faz muito sucesso e tal. Na época, né, isso foi o quê? Em 2024 que a gente fez essa live. E na época eu acho que foi o ano que saiu o último After, sei lá. Aí ela riu e falou, de repente, né, poderia fazer e tal. Claro que a agenda da Boscov é muito movimentada, tem filme novo saindo toda semana, filme, série. Eu sei que é difícil e eu entendo melhor do que ninguém. Gente, o desprazer que é você deixar de ver um filme, sei lá, bom pra assistir um After e fazer review. Então, ficamos sem review da Boscov, mas fica aqui meu apelo, Boscov, por favor, quando sair um filme desse arrombado, esses Minha Culpa Londres, não vai sair Minha Culpa Turquia agora? Ai, por favor, gente, meu sonho era Boscov fazendo review deles, ai. Mas eu já entrego aqui de cara que aquilo que no começo estava me parecendo até muito interessante, uma espécie de versão expressionista de O Morro dos Ventos Uivantes, a certa altura virou uma versão exagerista. E este vídeo vai ser longo porque este livro não é qualquer livro. Eu vou começar pelo ponto... Esse vídeo vai ser longo porque eu quero hablar. Eu tô pronta. Que isso, mano. Se tem uma coisa mais legal do que ver a Boscov falando bem de algo, é quando ela, com elegância, mete o cacete. Então, estou investida. Deixa eu só fazer um negócio, porque eu não faço ideia. Lobo dos Ventos... Morro... dos Ventos. É uma história intensa de amor, obsessão e vingança situada nas charnecas inglesas. Narra a paixão proibida entre Heathcliff, um órfão acolhido, e Catherine Earnshaw, que são separados pelo destino, provocando um ciclo de ira, crueldade e rancor duradouro. Perfeito, é uma história de amor. É um drama grande. Desde o início está causando muita controvérsia. A escolha do Jacob Elord, que é branco, para o papel do Heathcliff. Na primeira aparição dele no livro, quando ele ainda é criança, o Heathcliff é descrito pela Emily Bronte, a autora, como um cigano de pele escura. Ele é de fato homo? Isso nunca fica claro. Como na chegada dele à casa em que vive a Catherine, com quem desde o primeiro momento ele vira unha e carne, o Heathcliff ainda não sabe falar inglês, é quase certo que ele seja o que aquelas pessoas, naquela época, considerariam alguma forma de outro. Nesse caso, a escalação do Jacob Elord e de todos os outros atores brancos que fizeram o papel em todas as outras adaptações ocidentais, com exceção notável da adaptação de 2011 dirigida pela Andrea Arnold, é whitewashing, é aquela demão de tinta branca. Ou vamos traduzir aqui como embranquecimento. Gente, eu não sabia disso. Já começou macetando. Cara, eu não sabia disso. Mas sabe uma coisa que me pega? Pra mim é tipo assim, uma coisa é uma pessoa descontextualizada resolve fazer um vídeo sobre e fala, nossa, gente, eu amei a escolha do Jacob Elord, porque a pessoa não faz ideia de que no livro, na verdade, é uma pessoa assim, não faz ideia. Agora, uma produtora com 500 pessoas trabalhando, com roteirista, direção e os cacete a quatro, diretor de elenco, faz uma dessa pensando o quê?
ninguém vai notar, não. Ninguém vai se doer com isso, não. Será? Não é possível, pô. O filme tá em aspas porque a diretora disse pra explicar que não vai ser fiel. Tudo bem, sei lá, tu quer mudar uma coisa da história, é uma coisa. Tu mudar, tipo, a etnia de uma pessoa é outra, né? Já achei meio tosco. Mas tudo bem, vamos ver. Outro também, em outro sentido, o das regras da socialização. Ele não tá aí para ninguém, a Catherine é a única que existe para ele. Ele faz o que ele quer, quando ele quer, e ele tem um temperamento terrível, que parece uma compactação de ressentimento, indiferença e crueldade. Esse lance de ser outro vai definir os rumos que a inserção do Heathcliff toma nessa família e também as repercussões dela nas décadas seguintes. O irmão da Catherine, que se chama Hindley e não existe no filme, não perdoa o pai por preferir o Heathcliff a ele. E com a morte do pai, o Hindley vai tirar o Heathcliff do posto de príncipe da casa e degradar ele de todas as formas possíveis, até o embrutecimento completo. Ué, parece ser um personagem importante. Ele não tá no filme? É isso mesmo? Nossa, é realmente o famigerado tirei do... Tem um dado que sempre me intrigou. A partir de um certo ponto em que o Heathcliff cresce, a Emily Bronte nunca mais faz nenhuma menção à cor de pele. Ela fala só de olhos e cabelos pretos. Ela mudou de ideia? Ela esqueceu? Vai saber. Mas olha, pessoalmente, eu não acho que a Emerald estava pensando nesses dilemas e tentando se decidir entre eles. Eu acho que ela queria o Jacob Elordi no papel, ela fez Saltburn com ele, mas não importa a qual extrato social se pertence na Inglaterra. Na Inglaterra, as questões de classe são dominantes. E a Emerald, com certeza, é super versada nelas. E aí vem outro elemento do filme que não acrescenta. Não traz mais clareza, não indica uma visão particular do criador sobre o material que ele está adaptando e só resulta gratuito. As mudanças de classe social na família da Catherine, os Earnshaw, e nos Linton, a família do Edgar, na qual ela entra pelo casamento. Os Earnshaw passaram de bem de vida e respeitáveis, e aliás, ao contrário do que se vê no filme, o pai dela é muito respeitável, não é um completo dissoluto, não. Menina... A diretora leu o livro ou ela fez... Eu acho que ela deveria trocar o nome do filme pra O Morro dos Ventos Uivantes, tracinho sem contexto. Se ela quiser fazer uma collab, a gente pode conversar. Porque tudo que a Boscov fala, o fulano, que na verdade não aparece no filme, a família tal, que na verdade no livro não é assim... Que isso, cara? Completo dissoluto, né? Olha isso! Então, eles passaram de bem de vida e respeitáveis para completamente degenerados em vias de se tornar miseráveis. O irmão da Catherine no livro vai virar um degenerado mesmo e a família vai declinar, mas isso é lá bem adiante. Tá. E os Linton passaram de respeitáveis e um tantinho mais bem de vida só que os Earnshaw a milionários, donos de uma great house na escala assim de Downton Abbey. Por quê? Não faço a menor ideia. Ou melhor, eu faço uma ideia só, que é poder inventar os figurinos e os cenários mais absurdos para Cathy depois que ela se casa. Entendi. Figurinos... Então, calma, porque é muito nome e eu não tenho o contexto do livro. Então, assim, a família da Margot Robbie, no livro, melhora um pouco de vida, mas eles não ficam multimilionários. No filme, a diretora escolheu por deixá-los multimilionários. Foi isso ou eu entendi errado? Me dá um feedback, chat. Eu entendi errado? Não, tá certo. Foi isso. Obrigada, chat. Criar figurinos anacrônicos, ou seja, que de alguma forma não se encaixam na época que está sendo retratada, pode ser uma ferramenta muito boa para criar distância crítica ou para assinalar que aquela é uma visão moderna sobre outra época e por aí vai. Tem um exemplo ótimo para mim que são os figurinos cortados a laser, todos em branco e preto, de A Favorita. Eles cumprem exatamente essa função, a de causar dissonância, mas eles não ficam se intrometendo em tudo. Os figurinos de Morro dos Ventos Uivantes, ao contrário, são uma salada. Tem vestido de noiva que parece publicidade brega dos anos 80. Tem um monte de tecidos. Nossa, gente, mas peraí também, porra. Peraí, em que tempo se passa esse filme? Parece
Assim, se passa quando o Morro Uivante, livro ambientado no final dos séculos... no final do século XVIII e início do século XIX. Ou seja, tem sua narrativa principal iniciada em 1801. 1801, meter uma beca dessa? Não sei, hein? Tá meio estranho. Não que eu tivesse lá, mas pelos relatos que a gente tem, né? Pela história, pelo acervo que a gente tem. Menina, esse negócio meu... Não sabe o que isso daqui tá parecendo? Vocês não estão preparados. Vocês não estão preparados. O que eu tenho pra dizer é o seguinte: a prova de que esse figurino não faz sentido em 1800 é que nos anos 90 a gente tava assim, ó. Então tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Meio estranho. Tecidos sintéticos, nos feitios e umas cores extravagantes, tem joias de deixar a pessoa curvada de tanto peso. É exagero que não acaba mais. Para mim, aquilo causou tanto ruído que às vezes eu não dava para prestar atenção na cena de tanta coisa que tinha ali na frente. Qual o propósito desse figurino? Qual o comentário que ele está propondo? Além de dizer, essa é a minha visão. Tá, mas qual o significado dessa visão? Um criador vai ser mais ou menos criticado quando ele adapta muito em função da importância do material original. E o Morro dos Ventos Uivantes, como eu já disse, não é um livro qualquer. Ele faz parte ali do que são umas 2 ou 3 dúzias de obras consideradas essenciais, as indispensáveis na literatura do século XIX, que, aliás, calha de ser um dos períodos literários mais ricos da história. Então, em um caso como esse, o escrutínio sempre vai ser maior, a barra sempre vai ser mais alta e as distorções vão sempre provocar mais desagrado. Eu disse distorções, eu não disse liberdades. Liberdades, ok. A versão da Emerald Fennell para O Morro dos Ventos Uivantes tem algumas liberdades e tem muitas distorções. Tem distorções de classe, como eu já disse, tem distorções na maneira como cada um dos personagens se torna o que é, e a trajetória importantíssima do Heathcliff no livro, de menino de rua a favorito absoluto e depois por vingança do Hindley, um serviçal humilhado, embrutecido, até o enriquecimento misterioso dele, essa trajetória aqui fica mutilada. Ou seja, de maneira muito elegante, a Boscov tá falando que a diretora tirou esse roteiro do... É meio que isso, né? Morreu cedo, o Morro dos Ventos Uivantes. Triste. Mas eu já tô... Sabe o que é complicado? Porque parece que quanto pior é o filme, mais engajamento ele vai ter, né? Porque eu tô com vontade de assistir agora. Eu tô com vontade de ler o livro e ver o filme, mas assim, eu tô empenhada? Será que eu quero dedicar todo esse tempo pro Morro dos Uivantes do Jacob Elord? De repente eu não quero. Mas eu tô ficando agoniada, pô. Eu acho que o objetivo dela era realmente fazer outra história. Quando eu li com 14 anos, eu li isso, só que eu queria que fosse assim. Aí ela foi e criou a versão que ela queria que fosse. Faria mais sentido. Distorções gratuitas de contexto histórico também. Por que o filme começa com a Catherine e a Nellie assistindo a um enforcamento? Isso é um mistério. Isso nunca teria feito parte da experiência de meninas como as Bronte. E todas as 3 Bronte, a Anne, a Charlotte e a Emily, estão muito espelhadas nos personagens que elas criaram. Na verdade, o que eu acho que essa cena quer dizer é algo importante, que é essa ligação entre pulsão de sexo e pulsão de morte, que é onipresente no livro. Essas imagens aqui passando... Eu vi alguém falando que esse filme, ele é muito... Ele passa do limite do sensual, ele acaba ficando meio erótico demais. Eu não vi o filme, tá, gente? Foram críticas que eu vi, tipo, soltas, assim. E agora que eu tô vendo essas imagens, assim, e considerando, né, que ela meio que cagou pro livro original, me parece que talvez ela tenha pesado um pouco a mão mesmo nessa parte mais... Minha filha, você não está dirigindo 50 tons de cinza, entendeu? Pulsão de sexo e pulsão de morte, que é onipresente no livro. Mas ela diz isso de um jeito muito crasso no filme. Eu li O Morro dos Ventos Uivantes em vários momentos diferentes da vida, porque eu acho que ele tem chaves valiosíssimas para entender não só a condição feminina, mas também a condição humana nesse século de tumulto, de transformação e de contradições que foi o século XIX. Essas chaves vêm tão sem filtro do inconsciente da Emily que quanto mais a gente vive, mais experiência a gente adquire, mais pistas, mais elementos a gente vai conseguindo identificar no livro. E ele é um livro super incômodo, perturbador, que associa de uma forma muito estreita paixão e sexo com morte, com destruição.
E isso quando Freud não tinha nem nascido ainda. Meu Deus, é muito velho o livro. Antes de Freud, cara, a gente tem coisa na vida que a gente perde a noção, né? Tipo assim, vocês têm noção de que a Fernanda Montenegro nasceu no mesmo ano que a Anne Frank? Cara, toda vez que isso aparece na minha timeline, eu fico, não é possível. E realmente, Fernanda Montenegro tem quase 100 anos. E a gente perde noção das coisas. Então, o Morro dos Ventos Uivantes veio antes de Frofrô. E a história se mantém relevante até hoje. Porra, deve ser muito bom o livro, não é possível. Vocês acham que daqui 300 anos o povo vai estar falando, cara, minha culpa era foda. Porra, esse aqui atravessou o século. Acho que não. Primeiro que daqui 300 anos talvez nem tenha mundo, né? Vão ser os ZT, pegando o que sobrou do planeta Terra. Vocês acham que eles vão pegar o quê? Eles têm a opção de ver, ainda estou aqui, minha culpa. Aí eles vão falar, pô, esse minha culpa aqui, foda. Então assim, cara, deve ser uma história absurda, né? O livro deve ser muito bom. De repente vale a pena ler. É longo, gente? É longo? É uma preguiça de história de romance longa, assim. O livro é chatinho? Tem cara. De 1800. Deve ser aquele linguajar, assim, que tu não entende muito, né? Tem uma versão mais atualizada. O livro é de 47. 1847. Gente, eu tô tendo dificuldade pra ler. Assim, olha que eu me considero até uma pessoa, assim, que tem um arsenalzinho, assim. Tem um vocabulário. Mas, pô, tem uns livros que eu peguei pra ler mais clássicos, assim, que tem horas que eu fico, nossa, mano, que sono. Porque, é um esforço pra entender. Será que vale a pena? O livro é muito bom. É uma fofocaiada enorme. Não tem linguajar difícil, não. Silvia, botei fé nesse comentário. Eu vi um resumo do livro, mas não me deu vontade de ler porque eu odiei todos os personagens. Perfeito. Psicanalítico o negócio. E a cada leitura eu me convenço mais de que o Heathcliff, até o meio do livro, quando a Catherine ainda está em cena, é mais ainda do que a Catherine, uma projeção da própria Emily. Eu acho que ele é uma projeção daquele interior tempestuoso dela, daquele jeito de arrebentar, expor o que tinha de selvagem, de livre de regras e até de cruel, do que seria cruel no julgamento dela. Eu acho que tem aqui um desejo reprimido de poder ser cruel ou de devolver a crueldade que se recebe da vida, das pessoas e das circunstâncias. Talvez o Heathcliff seja retratado tão como o outro, o estranho, o intruso no livro, porque talvez ele seja só isso, a Emily se enxergando como um outro, como alguém que está deslocado do próprio meio, incompreendido nele, alijado dele. Eu posso estar certa ou errada nessa interpretação, ou qualquer coisa entre esses dois extremos, mas para mim, pessoalmente, concluir que o Heathcliff representa mais a Emily do que a Catherine, pelo menos durante a primeira parte do livro, foi fundamental para decifrar um aspecto do livro que eu sempre achei muito intrigante. E já eu falo dele. Olha, eu não tenho nada contra e tenho muito a favor de releituras de textos clássicos. Em princípio, o que elas fazem é procurar qual a compatibilidade daquele texto com o momento em que se está. O que é perene nele? Sob qual luz a gente pode enxergar aquilo no tempo atual? O que aquilo pode dizer para a gente hoje, embora venha de um passado tão remoto? Algumas leituras conseguem ser completamente bem-sucedidas. Um dos meus exemplos favoritos é a adaptação de Emma, da Jane Austen, em As Patricinhas de Beverly Hills. Perfeito. Exemplar. Falando em Jane Austen, vocês viram que vai ter um novo Orgulho e Preconceito? Entrei no Twitter um dia e minha timeline tava cheia de coisa de Orgulho e Preconceito. O povo tava puto que o Mr. Darcy é feio. É verdade? Não fui a fundo, gente. Vi por alto, falei, depois eu pergunto do chat. A galera tava pé da vida que o Mr. Darcy não é bonito. Quem é o Mr. Darcy do novo Orgulho e Preconceito? Quem é Jake Lowden, o Mr. Darcy do novo Orgulho e Preconceito? Ele é um homem branco, né? Entendi. É que esse Mr. Darcy aqui, ele tinha, né, mais um tchan, assim, né? Eu tenho uma amiga que tinha um crush fudido nele. Eu falando palavrão, pelo amor. É a mesma pessoa, gente. Menina, não é a mesma... Gente, não é a mesma pessoa, né? Essa pessoa aqui não é essa pessoa aqui, né? Por que eu me coloco nessa situação também, né? O vídeo nem é sobre isso também. Não é a mesma pessoa, perfeito. Vamos! As adaptações vão ter percentuais variáveis de sucesso, né? Vão acertar em algumas coisas, nem tanto em outras. Em todos os casos, o que é feito é uma decisão do criador da adaptação. Eu nunca digo ela ou ele deveriam ter feito assim, porque o criador tem direito à proposta dele. Assim como eu e cada um de nós tem o direito a gostar ou não, a ter críticas ou não ao resultado. Aqui, apesar de todas as modificações, eu gosto muito do trecho inicial, quando a Catherine e o Heathcliff ainda são crianças.
Porque essa parte tem algo de extremamente envolvente na evocação daquele abandono da infância, na ideia de que nela a gente não está vendo o mapa da vida adiante e ainda acha que certas coisas podem ser vencidas. E também porque quem faz o Heathcliff menino é o excelente Owen Cooper. O Adolescência, de adolescência, né? E quem faz a Catherine é a Charlotte Melling, uma atriz que está no primeiro papel e é uma revelação. Na segunda fase, pensando puramente em composição de personagem, a parte das questões de cor da pele eu acho boa, embora não ideal, a escolha do Jacob Elordi como Heathcliff. Eu acho que ele tem algo de mais quebrado, mais dolorido, em certos momentos mais vulnerável até do que o Heathcliff do livro, o que para mim até faz sentido, mas ele é ótimo, sendo perverso também, como naquela que talvez seja a melhor cena do filme, em que ele seduz a irmã do Edgar, a Isabella, que é interpretada pela maior surpresa do filme, a Alison Oliver, que, aliás, fazia a irmã do Jacob em Saltburn. Já a maneira como a Emerald inverte a atitude da Isabella mais adiante em relação ao original, inverte mesmo. Isso aí eu não gosto de jeito nenhum. Eu adoro a Hong Chau como a Nellie, porque ela tá perfeita. Eu tenho a sensação de que o Jacob Elordi, ele é ótimo em fazer o papel de um cara, assim, mais meio perturbado das ideias, sabe? Pra mim, ele tá tão bem em Euforia, tão bem, que eu fiquei com a sensação de que todos os papéis dele depois de Euforia meio que são um pouco do Nate de Euforia, sabe? Não sei se faz sentido pra vocês, assim, mas em Saltburn, por exemplo, ele consegue até ser gostável, o personagem dele, assim, mas ele tem um quê meio... Não sei se é porque as principais características do Nate em Euforia, pelo menos uma delas parece que sempre tá presente em um dos personagens que ele faz. Então, assim, no caso de Saltburn, tem tipo aquela, sei lá, aquela malemolência, assim, aquela coisa mais malandra do personagem dele, que o Nate em Euforia ele tem um pouco, só que de uma forma assim um pouco mais obscura, né, porque ele é cheio de problema. Aí eu tava assistindo Frankenstein um dia desses. Realmente no Frankenstein, gente, nem parece ele. Eu acho que foi a primeira vez que eu terminei um filme do Jacob Elordi e falei, aquele mandou bem, nem parecia ele. Porque, fora esse, todos os outros personagens que ele faz, meio que lembra de outro personagem que ele já fez, sabe? Então, não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando, mas eu tinha muita dificuldade em achar ele um bom ator até eu assistir Frankenstein. Eu achei que em Frankenstein ele realmente tá ótimo. Mas nos outros filmes que ele fazia um trabalho legal, mas parecia que ele tava, de certa forma, meio que sempre fazendo o mesmo papel. Não sei explicar. Ainda mais agora que ele tá em tudo. E eu acho excelente o Joseph, que é o serviçal do Earnshaw, ter sido completamente transformado. Porque no livro ele é insuportável. E por quê? Aqui ele ficou bem mais jovem, deixou de ser fanático, religioso, e foi entregue a um ator demais, o Ewan Mitchell, que é o Aemon Targaryen de A Casa do Dragão, mas que aqui tá uma doçura. Porém, eu, pessoalmente, não consigo enxergar a Catherine na Margot Robbie. Não é nenhum problema com a atuação dela, é um problema com a escalação mesmo. A Catherine é imprevisível, ela corre fria e quente sem aviso, ela é passional, mas é dura, é tão cruel às vezes quanto o próprio Heathcliff, ou até mais. E de um jeito que é muito difícil explicar, ela consegue ser, a maior parte do tempo, irresistível no narcisismo dela. Às vezes ela é um purgante também. É uma combinação dificílima. Se eu tivesse que pensar assim, bom, que atriz é essa? Eu pensaria na Margaret Qualley, porque eu acho que ela tem mais essa qualidade, essa coisa de ninguém sabe o que ela vai fazer. Um ponto positivo, eu gosto de como a Emerald Fennell põe o sexo no centro e à frente. Nunca a Emily Bronte poderia ter explicitado isso, mas é super claro que o que tem entre os dois protagonistas é aquele tipo de atração sexual que atormenta, que nunca vai poder ser aplacada. No livro, é óbvio, eles não passam nem perto de consumar esse desejo. No filme, eles consumam e consumam e consumam. Nossa, no livro não rola? 1800 também, né, gente? De repente, funcionava de outro jeito, etc. O livro é enorme, tô supondo que é enorme. Essa atração toda, essa atenção toda, e eles não vão pro Chubirunei? Aí, não seja por isso também, né? A diretora que decidiu fazer o filme, de acordo com a cabeça dela, também virou um after. Esse é um aspecto positivo, mas, por outro lado, com ele se perde um aspecto que era aquele que eu falei antes, um aspecto intrigante do livro. Que é o seguinte, um adultério tem que ser conduzido longe dos olhos da pessoa traída, que, no caso aqui, é o Edgar Linton, o marido da Catherine. No livro,
como essa não é uma possibilidade, porque senão o livro nunca teria sido publicado, o Heathcliff impinge a presença dele na casa dos Lenton. Ele está lá o tempo todo embaixo do nariz do Edgar, que não aguenta mais. Inclusive porque a Catherine não faz nenhuma questão de disfarçar o quanto ela quer o Heathcliff ali. O Heathcliff, ou, na minha interpretação, a Emily Brontë, quer ocupar o espaço que é negado a ele, quer tomar à força o direito que foi tirado dele e, em dobro, quer dar o troco. Ele quer fazer o que a Emily, que era a mais febril das Brontë, nunca pôde fazer, que é anular esse divórcio entre o desejo e a realidade que consumiu a vida dela. As crianças Brontë, as 3 irmãs e o irmão, o Branwell, cresceram em isolamento social e geográfico, órfãos de mãe, criados pelo pai, um reverendo anglicano, e pela tia metodista, que via pecado em cada sombra, lendo vorazmente e tecendo entre elas, entre os 4, durante anos, uma teia interligada de histórias. Foi uma vida de repressão, frustração, refúgio na imaginação, no caso do Branwell, refúgio na dissolução, e foi também uma vida curta. Além de 2 irmãs que morreram ainda na infância, a Anne morreu com 29 anos, a Emily com 30, O Morro dos Ventos Vivantes é o único livro dela, o Branwell com 31, e a Charlotte, Meu a única Deus. das irmãs que teve a oportunidade de viver um pouco no mundo, com 38 anos. Restringe o Morro dos Ventos Vivantes, a história de amor dele, que é muito empolgante, mas é um amor tóxico pra caramba, é perder essa dimensão existencial que, para mim, hoje em dia, é o que o livro tem de mais relevante. Para mim, tem muito mais Morro dos Ventos Vivantes. No Emily, filme de 2022, uma sensacional biografia ficcionalizada que fala da autora, mas se aproveita muito do livro, do que nessa versão aqui. Aliás, para quem tiver curiosidade, deixo aqui o link para o vídeo de Emily que tem no canal. Recomendo muito Emily. Ó, interessante, porque assim, me parece, gente, novamente, não vi, tô trabalhando aqui com o que a Boscov botou na roda. Eu acho que a partir do momento que você pega uma história dessa, onde, por exemplo, eles, apesar de se desejarem muito, nunca de fato chegam nos finalmente, e aí você faz um filme onde eles aparentemente parecem 2 coelhos, realmente eu acho que tira um pouco a força do romance do livro, né? Porque boa parte dessa paixão ardente entre eles era tu não poder consumar isso. Imagino eu que o livro te deixa muito mais nessa angústia, te faz sentir muito mais por eles, por saber que eles não vão, né, por um contexto de época e tudo mais, de que você não vai realizar aquilo. Tu vai morrer e tu não vai saber como é ceder a essa paixão. E aí no momento que tu faz um filme onde eles estão pra lá e pra cá, de Christian Grey, não sei o quê, talvez perca um pouco dessa intensidade. Aí eu vou ter que assistir pra ver, mas tô jogando essa teoria aqui, tem gente no chat que já viu o filme e me fala se faz sentido ou não, principalmente se você leu o livro e viu o filme. Se você tá vendo esse corte também, coloca aí nos comentários se é uma percepção que faz sentido. Sei lá, achei meio... tem muita gente falando que o filme, ele realmente apela muito nessa parte, assim, do seixo. E eu fico meio sem entender, às vezes, sabe? Se o filme não é sobre isso, qual exatamente é a função desse apelo todo, entende? Morro dos Ventos Vivantes da Emerald Fennell, mais ou menos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Eu amei. Já tinha até deixado o meu gostei aqui, gente. O link do canal da Boscov vai estar na descrição do vídeo. Caso você não seja inscrito ainda, vai lá, se inscreve, deixa um gostei, engaja o conteúdo da diva, que é uma diva. E, mano, se em algum momento eu tiver coragem de assistir esse filme, eu conto pra vocês depois o que eu achei. Mas tem gente no chat concordando, tem gente achando que ela pegou leve demais. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse filme? Coloca aí. A gente se vê. Um beijo. Tchau.